pai, Dia dos Pais. Começando essa live pra gente falar um pouquinho sobre essa pessoinha tão importante que é o nosso papai. Oi, gente! Boa noite, boa noite! E aí, pessoal? Oi, 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 Rodrigo! Cândida lindona! Papai! Papai! Meu papai! Meu papai! Meu querido papai! Meu querido papai! Ai, meu papai, meu papai, meu papai! Ai, meu papai! Ai, meu papai! Meu papai, meu papai, meu papai, meu pai certo, meu pai certo, o certo, o correto, o único, meu pai. Ai, gente! Não tem como eu não ficar emocionada quando eu falo de pai. Ai, eu tô assim, transbordando. Bom, quem nunca me viu chorar, hein? Só assim, né, pra me ver chorar. Ai, meu pai. Meu papai. Vocês não imaginam quantos anos eu levei para poder expressar verbalmente, para eu falar verbalmente, meu papai. Talvez algumas pessoas não conhecem a minha história, e a ideia não é aqui ficar falando sobre a minha história, mas às vezes a gente encontra, né, a constelação familiar que nos traz essa proposta tão maravilhosa de fazer as pazes, né, com as nossas origens, de fazer as pazes com nosso pai, nossa mãe, num primeiro momento, e a gente às vezes acha que isso é tão simples, tão fácil e tão rápido, né? Tantas pessoas me mandam mensagem: ai, Aline, quantas constelações eu preciso fazer para me harmonizar com meu pai, para curar meu pai, minha mãe, enfim, resolver problemas. Gente, eu conheci a constelação tem 12 anos e eu lembro até hoje da minha primeira experiência, né? A primeira vez que eu constelei um tema, não da minha primeira experiência, mas a primeira vez que eu constelei um tema. E eu lembro, foi tão marcante, porque naquela constelação surgiu meu pai biológico e meu padrasto.
e ambos numa disputa, né? Quem conhece constelação, quem já presenciou um grupo, sabe que eu tô falando dos representantes, né? A gente representa os membros da nossa família. E foi tão maluco porque eu nunca tinha pensado que eu precisava olhar pro meu pai e pro meu padrasto. Porque meu pai não me assumiu como pai, ele simplesmente engravidou minha mãe, tiveram uma história de amor, né? Ou não sei, né? Como é que isso funciona, na verdade. E foi embora, né? Minha mãe engravidou e ele deixou ela, enfim, como muitos, né? Aqui no nosso Brasil. E logo depois minha mãe conheceu meu padrasto, ele me assumiu como filha, hoje eu carrego o sobrenome dele, Messina, é dele. E com 4 anos minha mãe se divorciou dele, né, porque ele era um homem violento. E além da violência, ele também era um pouco pedófilo, digamos assim, né? Então eu tive algumas experiências nesse sentido também. E o resto da minha história, dos 4 anos em diante, eu simplesmente apaguei os 2 da minha vida, né? Eu preciso de pai, eu não preciso de pai, né? E ainda com uma mãe que batia no peito e dizia eu sou pai, né? Pai e mãe, como algumas mães falam. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito louca. Quando eu vi a minha constelação pela primeira vez, eu falei, caramba, os meus 2 pais me abandonaram, abusaram, violentaram, eu excluí ambos da minha vida e foram as 2 primeiras pessoas que eu precisei olhar. Isso já se passou uns 12, 13 anos mais ou menos, né? Desde essa primeira constelação. E depois eu constelei mais vezes e muitas vezes. Comecei a fazer curso de constelação e fiz mais um curso e mais uma formação e mais uma formação e outra e constelei. Comecei a trabalhar com isso. E ano passado foi minha última constelação, assim, a última que eu fiz, né? Que eu levo um tempo entre uma constelação e outra. E busquei a constelação por uma questão de saúde. E adivinha quem estava lá? Quem queria o meu olhar novamente? Quem, de alguma forma, uma parte minha ainda excluía? Papai. E 12 anos depois, eu olho para ele novamente e abro meu coração mais um pouquinho para ele. E talvez tenha que abrir muitas vezes e mais vezes, e assim eu vou caminhando em direção a essa união, a essa integração desse pai dentro de mim. E aí, às vezes, as pessoas perguntam quantas constelações eu preciso fazer para resolver o meu problema com meu pai. E aí eu digo, bom, veja bem, né? Levei 12 anos até chegar assim, mais ou menos, né? A uma cura parcial. Não sei você, o quanto você está disposto a de fato abrir o seu coração pro seu pai e olhar para as dores. E olhar para os traumas, e olhar para a violência, e para o abuso, e para o abandono, e para a rejeição, e para todas as ideias que você já criou a respeito do teu pai, e deixar de lado tudo que a sua mãe falou do seu pai para você. E aí, quanto que a gente está disposto a isso quando vai buscar uma constelação, né? Quando vai buscar um trabalho? Ai, gente, não tava no script, não era pra eu falar nada disso. Eu tô aqui com meu checklist como uma boa virginiana
E a ideia era trazer uma videoaula, não era chorar, não era falar nada disso. Mas eu achei extremamente importante compartilhar isso com vocês, né? Um pouquinho antes eu estava fazendo uma meditação e eu acessei todas essas informações e eu achei muito legal compartilhar isso com vocês. Porque pai e mãe são duas figurinhas que a gente tá toda hora olhando, trabalhando, né? E é isso, é um caminho, né? Então a ideia do nosso encontro hoje, para quem vai me aguentar até o final, né? É a gente encontrar alguns caminhos juntos, né? Talvez eu possa compartilhar algumas coisas com vocês e vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês, né? E abrir o coração de vocês um pouco mais pro papai. E é muito interessante porque, que clichê, Dia dos Pais tá aí, por isso que a gente tá falando sobre pai. Sim, mas veja, é inevitável que pelo menos uma vez por ano a gente entre nesse lugar de olhar o pai ou a mãe, né? Porque tem o Dia dos Pais e o Dia das Mães. E por mais que seja uma data comercial e não sei o quê, mesmo assim, é uma data que tudo lembra, digamos assim, né? Essa pessoa e todas as histórias que permeiam a minha relação com essa pessoa. Então, por que não aproveitar, né? Esse campo e olhar para isso? Muito bem, gente. Eu fiz eu fiz uma pergunta nos stories, pedindo, assim, se vocês queriam que eu me aprofundasse em algumas coisas em relação a esse tema pai. Eu separei aqui algumas perguntas, porque eu não vou conseguir responder todas, né? O Instagram, ele tem 1 hora só de papo e a ideia é realmente eu compartilhar algumas coisas, algumas dinâmicas, algumas ideias do que pode estar por trás, né, dessas relações parentais pai e filho, primeiro olhando a sua relação com seu pai e depois entendendo como que isso se repete, como que isso se reproduz na tua vida, na tua história ou até mesmo nas histórias dos teus filhos. Combinado? Então, assim, pra quem eu não dei oi, se vocês quiserem aproveitar e também mandarem perguntas, compartilhar as histórias de vocês, tá? Vão mandando mensagem aí na medida do possível, eu vou olhando e vou respondendo. Eu vou tentar deixar isso aqui gravado, tá? Porque eu, assim, pra tecnologia sou meio, então às vezes eu consigo gravar, às vezes não consigo. Eu prometo que vou tentar deixar gravado e daí depois vocês podem compartilhar com alguém ou assistir mais tarde, enfim. Tá bom, people? Bom, quando a gente fala de pai, a gente primeiro precisa expandir um pouquinho o nosso olhar, né? A gente tem uma informação muito forte aqui no Brasil, principalmente, no mundo de uma forma geral, mas aqui no Brasil, que é um alto índice de abandono paterno, onde os pais realmente não conseguem, inconscientemente falando, né, permanecer na família, assumir esse filho. É um índice extremamente alto e nos últimos anos isso aumentou e está aumentando cada vez mais, né? E além disso, eu não sei se vocês sabem, mas além do abandono parental, tem muitas crianças que estão sem o nome do pai, porque uma coisa é o movimento do pai ir embora, né, e não fazer parte da vida dessa criança. O outro movimento é ele nem assumir, nem dar o seu nome, que é o que aconteceu comigo, né, no caso do meu pai biológico. Ele nem dar o nome, né, para esse filho. E aí uma grande pergunta que sempre me fazem é quais são as consequências dessa ausência desse pai na vida de um filho, né? E como curar isso? Como fazer com que essa parte sua, que é metade, né, de você, se torne inteiro novamente, né? E faça as pazes com essa sua história, porque não tem como você ir lá e buscar ele à força e dizer: ei, você é meu pai, me ame, me assume, põe seu nome aqui no meu documento. Não tem como.
A única coisa que a gente tem que fazer agora é encontrar uma forma de se harmonizar com essa situação. Bom, tudo que eu trazer aqui vai ser questões sistêmicas, tá, gente? Eu sei que tem N situações, tem a questão emocional, tem a questão jurídica, nada disso eu vou abordar. Eu vou trazer só questões sistêmicas, a visão das constelações familiares, ok? Combinado? Muito bem. Imagina a cena. Tá a mãe e o pai num parque com uma criança. Vocês já viram como o pai reage com o filho e como a mãe reage com o filho? A mãe normalmente é aquela super protetora, né? Ai, meu Deus, não sobe lá, vai cair, e ai, se machucou. Vocês já viram isso? Eu não sei quem é mãe aqui, quem tem filho pequeno. Comenta aí se eu tô viajando ou não. Agora, já viu o pai quando sai com o filho? Ah, levanta, é isso aí, vai lá, sobe na árvore, se joga, molha o pé, deixa ele. Não é assim que acontece geralmente? Esse movimento, né, entre pai e mãe. A mãe trazendo para si, para essa super proteção, e o pai fazendo esse movimento de empurrar para o mundo. Então, metaforicamente, essa é a visão básica da constelação familiar nessas duas polaridades dentro de nós. Então, quando a gente nasce, a gente fica durante um tempo na esfera maternal, né? Ou seja, a gente fica ao redor da nossa mãe, recebendo esses cuidados, até porque nós somos muito pequenos, então existe uma simbiose entre eu e minha mãe, né? E ela vai sendo construída e nutrida até aí uns 3, 4 anos, mais ou menos, onde eu começo a ter a minha identidade, né? Eu me entendo como um ser separado da minha mãe. Depois dessa idade, o ideal seria eu começar a fazer um movimento em direção ao meu pai, ou seja, me aproximar do meu pai, para que ele me dê esse empurrão para a vida. Para que essa imagem, né, que a gente visualiza, ela de fato aconteça na nossa vida. Então, o que isso quer dizer? Eu saio da esfera da mãe, como a gente fala na constelação, e eu começo a entrar na esfera do meu pai. Então eu me nutri da minha mãe, peguei tudo aquilo que eu precisava para adquirir nutrição, segurança, crescer. E agora eu vou levar tudo isso para o mundo. Ou seja, eu vou levar aquele chutão que o pai me dá, né? E aí eu levo para o mundo os meus dons, o que eu aprendi, aquilo que eu recebi de nutrição e cuidado da minha mãe. E aí a gente pode fazer uma analogia a 1000 coisas. Por exemplo, quem daqui tem dificuldade em dizer não? Dá uma mãozinha. Quem aqui tem dificuldade de ousar, de fazer coisas diferentes? Levanta a mãozinha. Quem aqui tem dificuldade em sair sozinho? Levanta a mão. Quem aqui sempre precisa de alguém para ir junto, que não consegue, por exemplo, fazer uma viagem sozinho, ou não consegue ir para um barzinho sozinho? Levanta a mão. Que mais? Quem tem dificuldade de se sentir realizado profissionalmente? Quem tem dificuldade em se apropriar de coisas materiais e empreender, no caso de ser autônomo? Bastante gente, né? E agora a pergunta: como é a relação de vocês com o pai de vocês? Relação interna. Ele existe fisicamente? Ou ele morreu cedo? Ou você foi abandonada por ele? Ou ele simplesmente se separou da sua mãe e você nunca mais soube dele? Ele tá presente, mas ele tem algum vício?
Ele tá presente, mas ele só pensa em trabalho. Ele tá presente fisicamente, mas ele bebe. Ele tá presente fisicamente, mas tem alguma coisa que impede você de ficar muito perto dele? Ou faleceu? Ele tá presente, mas ele traiu tanto a sua mãe que a tua mãe não para de falar no seu ouvido o quanto ele é um cara ruim, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo, o quanto ele é chato, o quanto nananá, o quanto nananá. Tua mãe fala muito mal dele, pessoalzinho que levantou a mão aí. Tua mãe reclama dele pra você, como marido, como homem. Se vocês vivem isso, levanta a mão. Normalmente, quando a gente tem dificuldade de dizer não, quando a gente tem dificuldade de explorar o mundo, quando a gente tem dificuldade de dar limites, né? Ou seja, as pessoas invadem a gente, sugam a gente. Quando a gente tem dificuldade de explorar o mundo sozinho, de empreender, de materializar coisas, quando a gente tem dificuldade em ter uma relação de casal saudável, que se der tempo eu vou falar sobre isso, né? Provavelmente falta essa figura paterna. E quando eu digo falta a figura paterna, não é necessariamente a presença física, é a informação sistêmica, ou seja, é como se a alma dele não estivesse 100% presente. E agora que a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais, o que é isso, Aline? O que quer dizer a pessoa não estar 100% presente? Então imagina, a gente vive dentro de uma bolinha que contém muitas pessoas. Essa bolinha se chama nosso sistema familiar, né? E eu sou uma pequena bolinha dentro dessa grande bola, né? Eu como indivíduo dentro do meu sistema familiar. E o que a constelação familiar traz, o que o Bert Hellinger, o grande professor, né, descobriu, foi que todos os sistemas familiares, eles eles criam um campo de força para que o campo, o sistema sobreviva. Não o indivíduo, o sistema. Isso quer dizer o que exatamente? Isso quer dizer que todas as informações, tudo que aconteceu nesse sistema familiar, ele precisa perdurar, ele precisa continuar existindo de certa forma. Então, se dentro de um sistema familiar existe uma informação de homens que morrem cedo, né? Qual é a informação forte aqui para esse sistema continuar? Os homens novos que entrarem no sistema, os descendentes, eles não vão ter permissão de ficar nesse sistema. Ou eles vão embora, ou eles morrem. Ou eles têm alguma doença muito severa, ou um vício, que parte da alma deles não consegue estar 100% presente, ou 100% vivo, como a gente fala, né? Isso são forças ocultas inconscientes que atuam em todos os sistemas familiares, tá? E tem N informações, ok? E aí, trazendo a informaçãozinha do nosso pai, o que tem nesse sistema familiar, que informação que existe ali, que, por exemplo, não permite que ele fique, né? Não permite que ele assuma a mim como filha? O que tem nesse sistema familiar que faz com que ele beba demais? Que para ele a realidade seja tão difícil que ele não consiga suportar sóbrio? O que tem nesse sistema familiar que ele teve uma doença muito severa e ele morreu? Então existem aí informações do sistema que atuam inconscientemente nele e obviamente em todos os membros que fazem parte desse sistema, né? E aí, quando a gente começa a entrar em contato com essa filosofia, eu não olho apenas para o meu pai, para a minha dor, para a rejeição, para a forma como ele me trata, eu olho além. Eu percebo que, embora ele esteja presente, parte da alma dele não está. Parte da alma dele foi captada para outro lugar, como se não houvesse uma permissão de ele estar 100% ali.
Ai, Aline, mas existe uma forma de sair disso? Claro que existe. Primeiro, a gente tomar consciência disso, né? Tomar consciência dessas forças que atuam sobre nós. Né? Segundo, escolher olhar diferente para as situações. Já que agora eu tenho conhecimento de que tudo que aconteceu ou que acontece não é apenas por vontade individual. Existe, além da vontade individual, né, das escolhas pessoais, uma outra força que atua. E que talvez essa força seja tão forte que a minha vontade pessoal, ela não prevaleça. E essa força maior, ela vai subjugar o meu desejo pessoal. Eu já atendi muitos homens, olha que interessante, eu já atendi muitos homens, pais, que inclusive abandonaram seus filhos, entre outras situações. E uma das frases que eles mais usavam era exatamente essa: parece ter uma força que não permite que eu fique. E obviamente isso se mostrou na constelação. Então, o que eu quero dizer, né, com tudo isso para vocês? Pra gente começar a pensar na nossa história com o nosso pai, além do indivíduo, começar a expandir o olhar. Ai, mas eu não sei o que tem ali, Aline. Não tem problema, eu não preciso saber. Eu simplesmente agora, tem coisas que eu não sei que influenciam. Bom, se tem coisas que eu não sei que influenciam, eu já posso talvez abrir mão de culpar 100% meu pai pelas dores, expectativas, frustrações, né, que eu sinto a respeito dele ou da nossa relação. Né? Talvez eu possa aos pouquinhos começar a soltar as ideias do que é ser um bom pai, por exemplo, né? Porque eu já começo a entender que tem outras forças que são maiores do que o desejo dele individual e que influenciam ele, tá? Esse é um ponto importante a pensar. E aí, se essas forças influenciam ele, quando eu falo em pai ausente na constelação familiar, eu não estou falando simplesmente de uma pessoa que não está presente fisicamente. Não sei se isso está claro para vocês, assim, se eu conseguir me expressar, tá? Vão me posicionando, por favor. Pode ser que esse pai esteja 100%, né, fisicamente aqui do meu lado, mas é como se ele estivesse em outro lugar. Vocês já estiveram perto de pessoas assim? Parece que tá do lado da pessoa, mas parece que ela não tá, meio zumbi, né? Então é disso, é nesse nível que eu tô falando, tá? Cara, a gente tá assim o tempo todo. Para pra pensar no dia a dia de vocês. Nosso, né? Vou me colocar no meio. Quantas vezes a gente no dia a dia entra nesse lugar de ficar assim, zumbi, né? Parece que eu tô aqui, mas não tô. Talvez nesse momento existe uma força inconsciente que também tá me influenciando, que me puxa para baixo, né? Eu gosto de falar que agora na pandemia a gente consegue ter muito claro isso. Eu não sei se todos tiveram essa experiência, mas muitas pessoas que eu conversei tiveram essa experiência, de perceber o quanto que o coletivo, o comportamento, né, do coletivo influenciou o que você sente. Então, tinha vezes que, por exemplo, eu nem tava assim tão preocupada, até tava relativamente tranquila, e de repente do nada vinha uma pressão assim e me colocava para baixo. Eu falei, caramba, é o coletivo, né? Por conta da pandemia, ou seja, uma coisa atual, eu consigo perceber porque eu treino essa presença. Mas e as coisas lá de trás que eu nem sei, que eu não tô vendo? Acontece a mesma coisa, tá? Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Estão comigo? Eu vi que vocês escreveram algumas coisas, depois eu volto e aí a gente faz uma troca, tá bem? Só pra eu não perder aqui a nossa linha. Bom, quando eu saio da esfera da mãe e eu vou pra esfera do pai e eu não encontro esse pai, porque ele faleceu, né? Lembra dos 3 anos, mais ou menos, eu vou assim em direção ao pai. Ou porque ele faleceu, ou porque ele foi embora, né? Falando da ausência física. Ele faleceu, ele foi embora.
ou se separou e, né, nunca mais tive contato com ele, ou porque simplesmente sumiu mesmo no mundo, ou porque ele tá aqui, mas ele tá doente, ele tem algum vício, ou ele trabalha demais, ou enfim, todas as outras coisas. Quando eu não consigo fazer esse movimento em direção ao meu pai, a gente fala que existe um movimento interrompido ao pai. Até fiz um videozinho, compartilhei hoje sobre o movimento interrompido à mãe, e a mesma coisa acontece ao pai. A diferença é que quando eu tenho esse movimento interrompido ao meu pai, no dia a dia, eu sinto efeitos que me impedem de fazer um movimento em direção ao mundo. E o mundo eu posso também falar como a minha realidade. O que isso quer dizer? Eu não consigo lidar com a realidade. Nossa, tá tudo tão difícil, meu Deus. Ai, tudo tão pesado, né? As pessoas sem bom senso nenhum. Meu Deus, só fazem crueldade. E sabe esse tipo de comentário? A realidade, o mundo que eu tô inserido, a sociedade na qual eu tô inserido, o país, a cidade, né? Ou seja, o lugar que eu vivo, ele é muito grande, eu não consigo lidar com isso. Por quê? Porque falta dentro de mim essa harmonia, essa integração com o meu lado paterno, com o meu pai, o pai dentro de mim, né? E vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Porque eu vi alguma coisa aí nos comentários. Outra coisa que causa muita ausência do nosso pai dentro de nós também é o fato de nós não concordarmos com o jeito dele, de nós querermos que ele seja diferente do que ele é. Isso também faz com que ele fique do lado de fora de nós, né? Digamos assim, tá? Então, esses medos, essas dificuldades em relação ao mundo e à realidade é um sintoma de que talvez você precise trabalhar o seu papai e a forma como você enxerga ele e ressignificar a sua história com ele, tá? Esse é um ponto, assim, primordial e é uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, nas pessoas, né? O quanto é difícil lidar com a realidade. E aí, o que a gente faz para lidar com a realidade? Fumo, celular, seriados, maratonas de seriados. O que mais, gente? Também bebemos, também fugimos através da comida, ou seja, tudo que nos remete à fuga da realidade. Então, toda vez que eu busco formas de esquecer o quanto esse mundo é difícil e cruel, pode ter certeza que inconscientemente eu tô buscando o colo do meu pai. Dica! Ó, já tô dando as dicas pra vocês, hein? Quando eu sentir que eu tô fazendo esse movimento, vou buscar uma comida como fuga, vou buscar uma bebida como fuga, vou buscar, sabe? Alguma coisa pra fugir da realidade, eu imediatamente trago meu papai aqui atrás. Imagino ele aqui atrás. Até você pode beber, pode ir pra sua fuga, não tem problema. Mas vai consciente agora. Meu papai, é o teu colo nessa taça de vinho. É o teu colo na frente do computador ou na frente da TV. É o teu colo no cigarro. E aí a gente observa o quanto que os vícios estão relacionados à ausência do pai dentro de nós, né? Também fiz um vídeo recentemente sobre isso, porque existe uma informação meio clichê, né, de que a ausência do pai inevitavelmente te leva a uma adicção, a um vício. De fato, isso é bem perceptível nas constelações, então a gente observa que normalmente o vício ele é um substituto do pai, como a gente fala. Não importa se você se acha viciado ou não, tá?
mas quanto maior o vício, maior a ausência, tá? Então, se o seu pai bebe, acredite, ele tá bebendo porque dentro da alma dele, ele sente um desespero pela falta do pai dele. Se o teu pai usa drogas ou tem qualquer outro tipo de vício, cigarro, ele tem um desespero na alma dele por querer se aproximar do pai dele. Então a gente já começa a abrir cada vez mais o olhar. Vocês estão percebendo como a gente vai tirando os véus, né? Que me impedem de olhar pro meu pai como um ser humano. Às vezes a gente coloca, né, os pais numa posição assim tão irreal, como se eles não pudessem cometer nenhum tipo de erro com a gente, já perceberam? E aí o que acontece? Eu me torno mãe, eu me torno pai, e aí eu quero ser também essa super pessoa que não pode errar. Porque eu criei um ideal do que é ser um pai, do que é ser uma mãe, e eu preciso atingir aquele ideal, porque meu pai não foi assim, porque minha mãe não foi assim. E aí eu entro em colapso, porque eu não consigo ser essa mãe e ser esse pai com meu filho. Já viveram isso? Gente, eu atendi tantas pessoas com essa queixa nessa pandemia, porque aí os filhos estão em casa, né? Aí eles ficam cutucando a gente. Bom, o que mais? Vícios, limites, falamos de limites, dizer não. Então, dizer não, ele entra nessa questão dos limites, tá, gente? Quando eu tenho dificuldade de entrar em contato com a realidade, eu não consigo perceber muitas vezes que essa realidade me inunda. Quando eu digo realidade, é o meio de uma forma geral, tá? Então, como é difícil lidar com a realidade, eu não sei onde colocar as barreiras, porque aquilo me pega tanto, e aí eu entro na anestesia e aquilo invade o meu ser. Então, geralmente, essas pessoas têm um pouco de dificuldade de dizer não, né? Isso também é muito comum. Dica, começar a colocar uns negocinhos aqui. É você, de novo, trazer o seu papai. Por exemplo, alguém te manda uma mensagem no WhatsApp pedindo: ai, vem me ajudar com a mudança aqui de casa, por favor. E você tá super exausto, cansado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, eu queria tanto dizer não. Não responde na hora. Traz o seu papai aqui atrás. Não importa como foi a tua história com o pai. Experimente. Traz o seu pai aqui atrás. Respira um pouquinho e diz: não, hoje não posso, hoje não dá, hoje eu não quero. Tenho outra força, tá? Que mais? Meu Deus, gente, eu não vou conseguir falar tudo que eu queria falar com vocês sobre papai. Dúvidas até aqui? Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários. Teve um pessoal que compartilhou algumas coisas. Eu quero responder as perguntas que me fizeram. E eu ainda quero dar um exercício para vocês. Vão me mandando mensagem, tá? Oxi, quantos alunos aqui. Saudade de dar aula pra vocês. Saudade de dar aula presencial. Isso aqui é muito importante. Eu já dei um toque sobre isso, mas uma das coisas que mais impedem você se aproximar do seu pai é a mãe. Aline, mas não é bem assim, porque ele que foi embora, ele que não quis assumir o filho, ele que não sei o quê. Tudo bem. De fato, isso pode existir na sua história, né? Se você for mãe ou se você for um filho, né? Que esse pai foi embora, que é uma dinâmica comum. Mas que te leva, se você for a mãe, a repetir constantemente para esse filho essa história? Porque toda vez que eu falo mal do pai, né, do outro genitor, isso é com a mãe também, mas toda vez que eu falo mal desse pai, é como se eu colocasse o meu filho na parede
e fizesse ele inconscientemente escolher um lado. Veja, eu que tô cuidando de você, eu que tô te nutrindo, eu que tô... Se não fosse eu, o que seria de você? E aí a gente começa a incutir inconscientemente dentro dessa criança, né, ou adolescente, que metade dele é um ser horrível. Porque metade dele veio do pai. Isso é inconsciente, tá, gente? Mas a gente faz o tempo todo. Porque nós, como mulheres, ficamos feridas na nossa relação de casal, ficamos com medo, ficamos feridas, ficamos tristes, puta da cara, né? E a gente joga isso pro nosso filho, né? A gente coloca isso. Então, o que eu percebo? E que é muito clichê, né, nas dinâmicas familiares, o quanto que a mãe impede, ela bloqueia o filho de sequer olhar pro pai. Ele não tem nem permissão, nem que ele quisesse, ele poderia ir atrás desse pai. Porque imagina, eu vou estar traindo a minha mãe, né? Minha mãe sofreu tanto, a minha mãe fez tanto por mim, como que eu vou ousar desejar conhecer o meu pai? Como que eu vou ousar, né, olhar para ele? Olha que forte isso, gente. Vocês estão entendendo como isso é forte? E aí, o que eu preciso fazer? Se eu sou mulher e tenho um filho onde o pai é ausente. Primeiro, o que tem no meu sistema familiar que fez com que eu me sentisse atraída por um homem a ponto de termos um filho juntos? O que tem no meu sistema familiar que essa informação coincide? Primeira coisa, como é a tua relação com seu pai? Como é o seu primeiro modelo de relacionamento? Você e sua mãe, o seu pai e sua mãe, né? Será que você não está repetindo esse padrão? Será que você não ouviu anos, tua vida toda, da sua mãe, o quanto seu pai era isso, era aquilo, era aquele outro, e você, por lealdade, por amor a ela, né, que a gente fala que é o amor inconsciente, não atraiu um homem exatamente igual no sentido profundo, não de comportamento, mas igual no sentido de você chegar no mesmo lugar que a sua mãe chegou, de ficar reclamando e dizendo, nossa, eu também não tenho um homem do meu lado, mamãe. Eu também não tenho um homem companheiro. Eu também não tenho um homem que assumiu 100%, né? Um filho. Assim como você passou a vida dizendo pra mim que o papai também não me assumiu, que o papai também não tava nem aí pra mim e nem pra você. Primeira pergunta que você precisa fazer. Se isso existe, se isso é um fato na sua família, já libera o seu filho disso. É pra lá que você precisa olhar. Por mais que esteja doendo, né, você criar um filho sozinho, por mais que esteja doendo você lidar com essa dinâmica do pai, do seu filho, enfim, sem entrar muito em detalhes nesse sentido, é pra cá que você tem que olhar primeiro. Porque só olhando pra cá você vai reconstruir dentro de você essa inteireza, né, para que você possa lidar sem se identificar, lidar de uma forma mais neutra com essa situação agora. Porque senão fica só repetição, tá? Segundo passo. Se você já percebe que você está fazendo o mesmo movimento de excluir o pai do seu filho para o seu filho, falando mal, dizendo o quanto ele é sacana, o quanto ele é cafajeste, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo, pare já. Por favor, por amor à alma do seu filho, tá? Porque quantas crianças estão ficando doentes? Quantas crianças estão com muitos problemas, não só psicológicos, mas físicos também? E quando a gente olha isso através da constelação, a gente percebe que é essa não permissão da mãe de sequer olhar para o pai deles. Tá? Então, a segunda dica é: permita que teu filho olhe para esse pai, por mais que você, como mulher, esteja doída e machucada.
Ah, mas o meu filho vai sofrer, né? Eu já ouvi de uma pessoa assim, meu filho vai sofrer porque o pai dele não tá nem aí pra ele. Tudo bem, ele vai sofrer. Ele vai tentar buscar o pai dele e ele vai sofrer. E só quando você, como mãe, tiver inteira e saber lidar com as suas dores, você vai conseguir acolher essa criança que vai voltar para casa doída e vai conseguir ensinar essa criança a lidar com a dor dela. Mas você primeiro precisa aprender a lidar com a sua dor. Porque não tem como você proteger o seu filho o tempo todo. E o que eu vejo é as mulheres fazendo assim, oh, meu filho não vai sofrer. Ele vai sofrer. Com certeza. Porque esse é o mundo, a realidade é essa. Ele primeiro precisa aprender com a realidade. E lembra, é o pai que ensina. Ai, mas o pai não está presente. Tudo bem? Qual é a realidade? Seu pai não está presente. Dói, dói. Você pode ficar triste, filho, não tem problema. É normal ficar triste numa situação dessa. Né? E aí você começa a fazer as pazes com os sentimentos dolorosos. Vocês percebem que é diferente de reprimir? E aí tem uma das leis da constelação que fala que tudo que a gente nega brilha, exacerba, né? Ou tudo que a gente rejeita volta pra gente, né? E eu não falo só de pessoas, eu falo de sentimentos. Então, tentar proteger o nosso filho da dor do pai dele rejeitar ele ou qualquer outra situação nesse sentido, só faz com que esse sentimento exacerbe. Né? Uma boa frase é dizer pro filho: sim, esse seu pai foi embora, seu pai realmente não tá aqui com você, mas ele fez algo muito importante, filho, muito grande, que sem ele você não estaria aqui. Se não fosse ele, você não estaria aqui. O resto a gente dá um jeito. Olha, não é diferente do que chegar pro seu filho e dizer: teu pai tem isso, teu pai. O que o filho vai receber? Nossa, meu pai me fez, essa é a coisa maior que existe, meu pai me fez, então significa que eu sou, muito importante. Meu pai me fez, né? Faz sentido isso pra você, gente? Ai, é muita dinâmica de pai e filho. Acho que tem que fazer a live 2, né? Porque assim, não vai dar pra falar tudo pra vocês. Eu queria fazer um pequeno exercício com vocês. Perguntas. Algumas perguntas que vocês fizeram pra mim no direct, eu já respondi aqui, tá? Então, a única coisa que eu gostaria de falar que foi perguntas padrões, como aceitar a forma que meu pai lida com o dinheiro, como aceitar e perdoar o que o meu pai fez comigo, quais as consequências da rejeição paterna, a gente já falou, né? Se meu pai é muito autoritário, violento, o que causa nos filhos? Bom, a gente sabe o que causa nos filhos, causa um monte de problemas. A questão é como lidar com tudo isso. Primeiro, não negar a realidade. Né? Segundo, eu já entendi que existem forças maiores do que eu, né? Que eu falei lá no início da live, e que essas forças influenciam o meu pai e o pai do meu filho, né? Influenciam inclusive a minha escolha, né? Do pai do meu filho. Então é uma escolha inconsciente? Mas é parte da minha responsabilidade, não é verdade? Muito bem. Então, como aceitar e perdoar o meu pai? Entrando em contato com a realidade. Dói o que teu pai fez com você? Dói meu pai ter me abandonado? Ele ter escolhido o outro filho além de mim, né? Porque no meu caso ele engravidou minha mãe e engravidou outra mulher ao mesmo tempo.
E ele escolheu a outra mulher e o outro filho. Dói. E durante muito tempo eu neguei isso. Durante minha vida toda, praticamente, né? Até eu ter que olhar isso na minha primeira constelação, que eu contei pra vocês. Dói. E eu neguei durante muito tempo, né? Então, primeiro, olhar pra dor. Não tem como, gente. Olhar pra dor como mulher, olhar pra dor como filha, reconhecer que eu queria que fosse diferente, que eu ainda não consigo aceitar a realidade como ela é, mas que eu já sei que o objetivo é esse. Afinal, existem tantas coisas que a gente não imagina. Eu não sei o que de fato eu vim aprender, né? Como alma, como ser. Por exemplo, eu, Aline, se eu não tivesse passado todas as coisas que eu passei na minha história familiar, vocês acham que eu estaria aqui falando com vocês? Vocês acham que eu teria estudado constelação? Provavelmente não. Provavelmente eu estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas não. Com as minhas dores, eu busquei me curar, eu busquei olhar para tudo isso que tá aqui dentro, gostei, vi, caramba, isso funciona, isso me ajuda. Quero ajudar outras pessoas da mesma forma. Então a gente não sabe o que tá por trás de tudo isso. E o Bert Hellinger fala muito de rendição, da gente se render à nossa história. O que é a rendição? Eu não entendo, por enquanto, quais são todas as forças que permeiam a minha história. Bom, se eu não entendo, eu relaxo. Isso é se render. Segundo, o que vem no meu corpo quando eu relaxo? Ai, vem dor, vem angústia, vem raiva. Tudo bem. Deixa todos esses sentimentos aí. Eu não nego eles. Como muitas pessoas e muitos estudantes de constelação falam, ai, que agora você tem que amar seu pai. Não, não é isso. Não é disso que se trata, não é amar. Pode ser que você não ame seu pai, mas você entra numa concordância, numa aceitação num primeiro momento, né? Então eu deixo que todos esses sentimentos estejam aqui. Poxa, Dia dos Pais, durante muito tempo eu fingi que tava tudo bem, mas na verdade eu sinto falta. Eu queria ter um colinho masculino, um cheirinho de perfume de homem, né? De perfume de velhinho, sabe? Pra cheirar no cangote. Queria. Vulnerabilidade. Mostrar isso. E aí depois, olhar minha realidade, ok. O que eu posso buscar agora como adulta pra curar essas dores? Terapia, constelação, sei lá. Né? Dar pra mim mesma aquilo que eu gostaria de receber do meu pai, por exemplo. Dar limites pra minha mãe, dizer, mãe, não quero mais ouvir você falando mal do pai. Se você continuar, eu vou levantar e vou embora. Dar limites. Naturalmente isso vai se encaixando dentro de vocês. Naturalmente esses pedacinhos do papai de vocês vai voltando pra alma de vocês. E aí vocês vão ficando inteiras novamente. Mas não é rápido. Não é assim, agora eu vou marcar uma constelação. Não, a constelação ajuda, claro que ajuda. Ajuda a entender por que teu pai não estava disponível pra você. Claro que ajuda. Mas você é que precisa fazer. Aqui, ó. Essa abertura. Depois disso, começar a fazer o mesmo processo com o teu parceiro, no caso, se você for mulher. Né? Com o pai do seu filho. Que é a dinâmica maior, né? Que eu comentei com vocês, que a gente vive. Só assim eu consigo me harmonizar com o masculino dentro de mim. E isso vai refletir fora de mim. Em situações onde existe a hierarquia, por exemplo, com os meus chefes. Né? Nem falei disso, né, gente? Com os meus chefes. Com o masculino de uma forma geral. Né? Independente se eu sou homem ou mulher. Quanta coisa, né? Gente, olha só. Vamos ver se vocês topam fazer uma coisa comigo.
vai dar 1 hora da nossa live. Eu preciso encerrar essa live para poder deixar salvo aqui para outras pessoas assistirem. Vocês topam voltar comigo para eu conduzir uma meditação e um exercício sistêmico com vocês? Vocês topam? É bem rapidinho, é só o tempo de eu fechar isso aqui, aí eu abro outra live, a gente faz aí mais uns 10, 15 minutinhos de exercício e aí a gente faz um fechamento. Quem topa? E aí depois, se tiverem algumas perguntas, a gente abre e fica mais um pouquinho, pode ser? Que eu achei bem importante falar tudo isso pra vocês. E claro, quem não quiser ficar, tudo bem. Tá bom? Então, combinado. Eu vou encerrar, vou baixar e daqui a pouco eu volto com ela e trago o exercício pra vocês. Tá bom, gente?